Não, Mas a é interessante. ideia, acho que a ideia principal de como escrever é sempre é a mesma estrutura de uma carta, de uma redação para o Enem, de um artigo científico. A estrutura é a mesma, tem que ter um início, meio e fim. Porque senão não faz É, sentido, né? Você tem que é, é. começar a introduzir, levar a pessoa para a sua história, aí desenvolve e depois vai finalizando, mesmo que esse final você deixe claro que não é um final em si, você pode continuar a história, cada leitor pode continuar a história de alguma forma, né? Mas Exato. acho que essa é uma das Eu, formas de você dar um pontapé, diz aí. eu vou pegar esse gancho assim, seu final, viu, Marcílio? Eu acho que isso aí que você falou é muito interessante, da história que tem que ter o início, meio e fim. Tem um escritor, aquele que escreveu Madame Bovary, né? Ele é extremamente metódico. Ele colocava capítulo por capítulo o que ele ia desenvolver. Então era de um, de um metodismo, se puder dizer assim, se pudesse dizer, exagerado. Ele era muito estruturado. Agora, como é que eu faço? Né? Como é que é a minha experiência com relação a esse início, meio e fim? Quando surge a ideia do livro, por exemplo, agora, recentemente, conversando aqui em casa, eu, Sandra e Léo, a gente estava sentado, e eu disse assim, rapaz, olha, hoje estava pedalando e me veio uma ideia fantástica, assim, de um livro que nasceu na pedalada e eu queria colocar para vocês aqui. Aí a gente começou a conversar e eu disse assim, olha, esse livro vai ter uma cara especial, vai ter uma cara de aventura, porque ele nasceu desse jeito. Então, quando nasce a ideia, para mim, quando nasce a ideia, ela vem com a história de início, meio e fim. Só que é uma história curta, ela já se desenhou ali. Agora, o conhecimento disso, ele vem com o processo de escrita. Isso eu acho que também, para mim, é uma dica importante. Porque Exato. você começar a escrever sem saber como vai terminar, eu acho que pode ser um processo mais demorado e pode ser desestimulante. Aí eu vou começar a escrever Exato. aqui, aí vem uma ideia que aí começa. Aí o segundo capítulo você já não tem mais como seguir, não. Eu acho que se você planta a semente dentro do que você quer falar, a estruturação, você pode fazer, eu faço assim, eu pego um arquivo do computador, que é o texto que eu estou escrevendo, e um outro artigo que eu boto assim, script, pronto. E ali nesse script eu desenho um pouco quem são os personagens, aí já boto o nome, já boto um pouco do caráter, da idade, eu vou colocando esses pontos, porque para mim, uma das experiências magníficas, Marcelo, que eu acho, de escrever, sabe o que é, rapaz? É você poder ser vários personagens ao mesmo tempo, várias pessoas ao mesmo tempo. É, Isso eu é acho legal. fantástico. Porque, por exemplo, se eu estou escrevendo a partir a personagem é um senhor, e um senhor severo, que tem raízes morais muito bem estruturadas, eu tenho que estar na cabeça desse cara. Se eu vou escrever sobre um malandro, um cara que joga, um cara de bar, um cara que gosta da cerveja, gosta do dominó e das cartas, eu tenho que estar na cabeça desse cara. E se eu for escrever também sobre uma mulher, como ela sente, o que é que ela pensa, eu tenho que estar como mulher também nessa situação. Então você assume vários papéis, porque senão aquilo que você faz sobre a personagem fica inverossímil. A mesma coisa é a história. Eu acho que a verossimilhança da história é que atrai o leitor. Se você escreve uma coisa, no meu ponto de vista, se você escreve uma coisa que não tem muito pé nem cabeça, às vezes você quer escrever, por exemplo, entendi aqui uma cena de um assassinato, vamos supor, né? Vai acontecer um Uhum. assassinato na história. E você faz de um modo que aquilo ali jamais poderia acontecer,
O leitor que está já está naquele ponto da leitura, ele olha para aquilo e se desencanta um pouco. Ele perde um pouco da conexão. E isso acontece da mesma forma com as personagens. Se você não entrar na personagem, ele vai dizer, não, essa mulher, essa senhora, com esse perfil, jamais diria, ou faria, ou pensaria isso. E aí a pessoa começa a tomar um pouco de distância do livro. E isso pode causar um pouco de decepção e deixar o livro de lado. Então, eu acho outro ponto assim, que eu queria dizer. Um ponto importante é se você quer escrever para você um diário, é uma coisa. Aí eu quero escrever porque é o meu diário. Tudo bem. Você coloca do jeito que você quiser, não está se preocupando com nada. Se você quer escrever para alguém ler, você tem que estar na perspectiva desse alguém. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um capítulo, eu não posso, na minha cabeça, terminar um capítulo sem que a pessoa que terminou o capítulo diga assim, rapaz, o que é que vai acontecer depois? Eu tenho que terminar ali dando uma deixa para que a pessoa se mantenha no livro. Senão a pessoa foge. Exatamente. Se você fechar muito a ideia, a pessoa foge. Exatamente. Então, por exemplo, isso tem que acontecer. Porque essa perspectiva da relação escritor e leitor, ela tem que estar sempre ali. Se você quer publicar, você quer sair da categoria do escritor para a categoria do autor, você tem que ter presente o leitor. Né? Isso você não pode deixar de lado. Então, por exemplo, aqui, Marcílio, olha, esse daqui é o segundo livro. Segredos de Mont Royal. Segredos de Mont Royal tem uma história interessante, porque eu vinha refletindo um pouco sobre como é a nossa relação com a mente e com a doença. Eu estava no Canadá, esse livro estava no Canadá, por isso que o nome é Segredos de Mont Royal. Mont Royal depois veio como Montreal, né? Nasceu o nome da cidade de Montreal. E aí, por que Segredos de Mont Royal? Porque ali eu comecei a fazer essa reflexão, qual a relação entre a mente, nossa capacidade mental, a doença que nós sentimos e a cura. E isso foi se estabelecendo em mim através de uma relação muito forte que eu tenho com o cavalo. Então, desde pequeno, eu sempre tive muita atração pelo cavalo. Quando tinha um filme que eu olhava para a cena, eu prestava mais atenção no cavalo do que no cavaleiro, né? Eu tinha muito essa relação. Enfim, essa relação do homem com o cavalo sempre me chamou muito a atenção. E o que acontece nesse livro daqui? Acontece que tem uma pessoa que é um sergipano, veja, é um sergipano, não é um cara com formação, não é um agrônomo, não é um veterinário, não é nada disso. Ele é um cara que tem uma conexão fortíssima com os animais. E aí a história, ela se baseia em Montreal, ela é ambientada em Montreal. O outro livro tem uma ambientação muito forte em Simão Dias, mas esse daí é ambientado em Montreal. E aí eu faço questão de citar as ruas, a história de Montreal. Então eu tive que pesquisar, tive que ler. Muito daquilo que eu coloco como história nos livros, eu pesquiso muito. Eu leio bastante, tenho que dar uma informação. Aquela informação, eu tenho que ser criterioso. A criação não, mas a informação histórica tem que ser criterioso. E aí eu fui ler e estudar muito Montreal para ambientar o livro de forma mais verossímil possível, né? E aí acontece o seguinte, tem um cavalo de valor altíssimo, que está no Instituto de Pesquisa de Animais em Montreal, e esse cavalo está, depois de tantas possibilidades, né, de cura, nem os grandes cientistas conseguiam fazer com que a doença que o cavalo vinha tendo, ela conseguisse diminuir. E aí, bom, numa reunião, já quase para definir que aquele cavalo não tinha mais jeito, uma pessoa do grupo levantou a mão e disse, olha, eu uma vez escutei que existe uma pessoa no Brasil
que tem uma grande conexão com os cavalos e que ele já fez curas fantásticas com os cavalos. E aí o cara, o diretor do instituto, já não tinha mais solução para nada, diga, traga o cara para cá. E esse cara vai ser conectado e tal, e ele aceita o desafio, com uma condição: eu tenho que levar o meu filho. E aí vem uma história interessante, Marcílio, porque nessa experiência que eu tive lá em Montreal, uma coisa muito forte que aconteceu foi a conexão entre eu e Leonardo, meu filho, que na época era um menino de 9, 10 anos, né, naquela época, e o fato de estarmos quase só a família ali presente, ele. Então, muitas coisas que eu percebia nele, eu tinha que relatar, porque eram coisas muito interessantes. E aí o que aconteceu? Essa condição foi aceita e sai esse sergipano, cuidador e curador de animais, sai e vai com esse menino para Montreal. E aí começa a história. E tem uma passagem que para mim foi emocionante. Eu escrevendo a página do livro, eu escrevendo e as lágrimas descendo. Porque, rapaz, o cavalo estava ali deitado, não queria... Estava escutando bem?